Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia o senador Romário. Ele é acusado de tentar enganar autoridades que apuravam o acidente de carro que ele se envolveu em dezembro de 2017. Pela conclusão de obras inacabadas. CNJ, TCU e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil assinam um acordo para a retomada de grandes obras no país paralisadas por decisões judiciais. Ministério Público de Goiás oferece nova denúncia contra o médium João de Deus. Dessa vez, ele é acusado de violação sexual mediante fraude contra 10 vítimas. Dia Mundial do Meio Ambiente. Veja mais uma reportagem especial da série Verde que te quero verde. A compostagem é considerada a alternativa mais eficiente de se reutilizar o lixo orgânico. Boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o senador Romário. Ele teria tentado enganar autoridades que apuravam um acidente de carro em que ele se envolveu em dezembro de 2017. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa então agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, segundo o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, Romário teria mentido sobre quem dirigia o veículo em que ele e o amigo Marcelo Wagner estavam quando atingiu e feriu um motociclista na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Na época, Romário não estava com habilitação em dia, estava com a habilitação suspensa e não podia dirigir. Ele disse que quem dirigia era o amigo Marcelo, mas testemunhas relataram que quem estava ao volante era Romário e não o amigo. Uma audiência sobre o caso está prevista para a próxima semana. A ação contra Romário foi proposta em março com base em crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E se ele for condenado, ele pode ter que cumprir uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou pagar multa. Galton. Obrigado, Carol, pelas suas informações. E o Ministério Público Federal no Paraná denunciou na manhã de hoje o ex-governador do estado, Beto Richa, e mais 6 pessoas pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro relacionadas à licitação para parceria público-privada em 2014 para exploração e duplicação da PR-323, que liga Maringá a Francisco Alves, no noroeste do Paraná. Segundo a denúncia, os envolvidos fraudaram a licitação em favor do consórcio Rota das Fronteiras. Entre as empresas que participaram, a Tucumã Engenharia e a Odebrecht. A investigação apontou ainda que o contato entre empresários ligados ao consórcio e agentes públicos, antes mesmo da publicação das diretrizes para a licitação, que foi vencida pelo consórcio. Os agentes públicos atuaram para afastar outros potenciais concorrentes e descumpriram formalidades legais. Ainda consta na denúncia que, para garantir a vitória do consórcio, executivos da Odebrecht ofereceram pelo menos 4 milhões de reais em propina. E o Ministério Público Federal enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça, onde afirma que o ex-presidente Lula já cumpriu tempo suficiente da pena e recomendou que a Corte conceda a progressão para o regime semiaberto. Condenado na Lava Jato, Lula está preso em regime fechado desde o dia 7 de abril do ano passado, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. No regime semiaberto, o condenado tem direito a deixar a prisão durante o dia para trabalhar e retornar à noite. O Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas e a Associação de Membros dos Tribunais de Conta assinaram um acordo para a retomada de grandes obras no país. Na cerimônia também foi assinado um acordo para melhorar a fiscalização do sistema prisional brasileiro. O acordo foi assinado para buscar soluções para a retomada de obras acima de R$1,5 milhão paralisadas nos últimos 10 anos. O levantamento inicial aponta que existem aproximadamente 2.555 obras que remontam a um valor aproximado de 89 bilhões, isso sem as obras com recursos federais, cujo levantamento foi realizado pelo TCU. O conselheiro do TCU, Bruno Dantas, disse que 3 falhas técnicas levam à paralisação das obras: projeto básico insuficiente, interrupção da liberação de dinheiro e problemas na gestão municipal. Geralmente as prefeituras têm muita dificuldade de gerir uma obra de maior envergadura. Então, esses 3 fatores
são responsáveis por 80% das obras paralisadas no Brasil. Se estão colocando em nossa conta algo que não é responsabilidade nossa, nós temos que ir lá, fazer o diálogo, mostrar e buscar as soluções. O CNJ e o TCU também assinaram um acordo para melhorar a fiscalização do sistema prisional e do socioeducativo no país. A partir de agora, os dados, informações e políticas para resoluções de problemas no sistema prisional, naquilo que compete às esferas de atuação, servirão também para qualificar a atuação do Tribunal de Contas da União no monitoramento também do cumprimento de penas. De outro lado, as determinações e recomendações emanadas pelo TCU contribuirão para que o Poder Judiciário, os gestores e responsáveis pela administração penitenciária e a sociedade em geral conheçam o impacto financeiro das decisões judiciais, sobretudo aquelas que implicam na privação de liberdade, seja ela definitiva ou provisória. A Polícia Federal prendeu em Belo Horizonte, Minas Gerais, 2 advogados e 2 servidores da PF. Eles são suspeitos de retirar documentos sigilosos do sistema da própria Polícia Federal e vazar informações sobre operações. Parte desses documentos foram encontrados na casa de Andréia Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves. Por conta disso, ela foi intimada a depor na Polícia Federal. A operação batizada de Escobar busca combater corrupção ativa e passiva, organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos escritórios dos advogados investigados. E agora, mudando de assunto, o Ministério Público de Goiás ofereceu uma nova denúncia contra o médium João de Deus por violação sexual mediante fraude contra 10 vítimas. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, os crimes teriam acontecido na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Segundo as investigações, após o atendimento, João de Deus teria se sentado em um trono onde aguardava o contato com as visitantes. Sob o pretexto de atendimento espiritual, ele teria passado as mãos das vítimas em seu órgão genital. As vítimas são do Paraná, São Paulo e também Distrito Federal. Esta é a 8ª ação penal proposta pelo Ministério Público contra o médium no Fórum de Abadiânia. Mais de 90 vítimas já foram identificadas. Voltamos ao estúdio. E veja a seguir, Dia Mundial do Meio Ambiente. Ações simples como separar o lixo seco e orgânico fazem toda a diferença para o nosso planeta. A ideia é dar a destinação correta para tudo que é descartado. O Supremo deve voltar a analisar hoje se o governo federal pode vender estatais sem autorização do Congresso Nacional. O Supremo discute a constitucionalidade da Lei 13.303 de 2016, que regula o funcionamento das estatais. Hoje o país tem mais de 400 estatais da União, dos estados e dos municípios, entre elas a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. No STF, 4 ações questionam a necessidade do Legislativo autorizar a venda das estatais e de ações sem licitação. O julgamento começou no último dia 30. Os ministros decidem se confirmam ou não a liminar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em junho do ano passado, o relator suspendeu provisoriamente a venda de estatais sem o aval do Legislativo. São 2 leis distintas. A Lei das Estatais de 2016 e a Lei das Privatizações de 1997. Ambas estão em vigor. Estão sendo atacadas apenas alguns dispositivos da Lei das Estatais de 2016. Nada, embora indiretamente haja uma certa conexão com relação às 2 leis. O julgamento foi suspenso depois da manifestação da Advocacia Geral da União, Procuradoria-Geral da República e de advogados das entidades autoras das ações. E deve ser retomado nesta quarta-feira com o voto dos ministros. E agora a gente confere a previsão completa da pauta de julgamentos do STF para esta quarta-feira. Direito administrativo é o tema com maior número de processos na sessão desta quarta-feira, dia 5, no plenário do Supremo Tribunal Federal.
começando com a retomada do julgamento de referendos em medidas cautelares em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Elas tratam de legislação que estabelece ser dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Em seguida, 3 processos sobre a exigência de licitação e autorização legislativa para a transferência do controle acionário de subsidiária da Petrobras. O último tema da pauta é separação de poderes e federação, com ação contra decreto que estabelece regras para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarbonetos pela Petrobras. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E nessa terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do inquérito que investiga parlamentares do núcleo do Partido Progressista. O ministro Edson Fachin votou para o STF receber a denúncia contra políticos do PP. Os deputados Eduardo da Fonte, Arthur Lira e Aguinaldo Ribeiro e o senador Ciro Nogueira são acusados pelo Ministério Público Federal pelo crime de organização criminosa. O grupo foi revelado na Operação Lava Jato e, segundo o MPF, foram desviados 390 milhões de reais da Petrobras e outros órgãos públicos. A denúncia chegou ao STF em 2017. O relator do inquérito, o ministro Edson Fachin, votou para que os 4 políticos do Partido Progressista respondam em ação penal no STF. O ministro disse que há indícios suficientes para que a corte aceite a denúncia. Ainda explicou que os fatos não foram baseados apenas em delações premiadas. Os constantes contatos dos denunciados com o então diretor de abastecimento da Petrobras estão evidenciados pelos registros de acesso à sede da aludida Sociedade de Economia Mista. Constato que os elementos de informação colhidos no decorrer da atividade investigativa dão suporte necessário e suficiente à tese acusatória nesse momento processual. O relator destacou que só não deve ser aceito o pedido para aumentar a pena dos acusados por crime transnacional. Explicou que o Ministério Público não conseguiu provar que houve transações no exterior. Ainda não há uma data para o julgamento do inquérito ser concluído. E você sabe onde a preservação do meio ambiente começa? Dentro de casa, com ações simples, como separar o lixo seco e orgânico. O orgânico, por exemplo, vira um adubo de alta qualidade que não prejudica a saúde e ainda refaz o ciclo do alimento dentro do que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entenda como funciona na nossa série Verde que te quero verde. Antes de tigelas de açaí como estas chegarem à mesa, foi preciso gerar quilos e quilos de lixo orgânico. É casca de banana que não acaba mais. Só que nada aqui vai ser descartado. Tá vendo este tambor aí? Tudo que é resto de alimento é separado. A cozinha da lanchonete ganhou o título de ecológica. Materiais recicláveis também têm lugar certo para serem depositados. A preocupação com o meio ambiente começa desde a compra do estoque. É um ciclo completo que a gente fechou, a gente pega frutas super maduras, que se não forem consumidas em 2 dias elas vão virar lixo. A gente não deixa essas frutas virarem lixo, uma coisa que dá dor de cabeça é ver comida indo pro lixo pra gente. Então a gente pega essas frutas, a gente processa essas frutas. Processando essas frutas a gente acaba tendo muito residual, muito lixo orgânico, casca, folhas, etc. E a gente usa tudo para compostagem, para produção de adubo. O galão com lixo orgânico que saiu de lá tem sempre este destino, o pátio de compostagem. Com uma simples ajudinha do sol e da terra, tudo vai virar adubo. Aí é possível o famoso ciclo do alimento. O alimento a gente planta, aí come, e quando a gente joga fora, a gente tem a possibilidade de fazer ele retornar para a natureza em forma de adubo. Então a gente consegue replantar novamente, aí fecha o ciclo dos alimentos. A iniciativa é privada. A empresa recolhe os restos de alimentos em comércios e condomínios. Em troca, oferece o adubo que foi produzido. Ele serve tanto para reforçar a horta quanto as plantas da Luana. Com tanto cuidado, elas estão sempre verdinhas.
Na casa da empresária, o lixo orgânico também tem destinação correta. É bem simples. O que não serve de alimento vai direto para o balde da coleta. Eu sou protagonista, eu sou responsável tanto pelo que eu compro, pelo que eu como, pelo que eu descarto. Então começou essa preocupação, comecei a mudar meus hábitos no banho e mudando os hábitos em casa também na questão de separar o lixo, que é imprescindível, assim. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos é lei desde 2010. Ela dá aos municípios a responsabilidade de gerenciar o próprio lixo. A ideia é dar a destinação correta para tudo que é descartado. Implantar sistemas de compostagem é obrigação do Estado e mantê-los é dever do cidadão. Por mais boa vontade que ele tenha, as políticas públicas, por melhor que sejam direcionadas, se a população não participar disso de uma maneira efetiva, vai ter um alcance limitado. Um exemplo é o Distrito Federal. Por dia, 200 toneladas de restos de alimentos vão para o pátio de compostagem. A cada ano, o Serviço de Limpeza Urbana produz mais de 68 mil toneladas de adubo. A compostagem é considerada a alternativa mais eficiente de se reutilizar o lixo orgânico. Ele se transforma em adubo sozinho, sem a necessidade de qualquer mistura. O produto final é usado no cultivo saudável de novos alimentos. Tudo é doado para a agricultura familiar. Nada do que pode ser reutilizado vai para o aterro sanitário e nem depositado no meio ambiente. Afinal, o risco de poluição é altíssimo. A fração orgânica, que é em torno de 50% do lixo domiciliar, é essa parte do resíduo que mais gera potencial de poluição ao meio ambiente. Porque a degradação dessa matéria orgânica pelas bactérias e micro-organismos da natureza é o que gera o chorume, aquele líquido que contamina o solo, o subsolo e a água subterrânea. Então, ao separar esse material e fazer um tratamento em locais adequados, você tem um potencial de poluição muito menor no resíduo que é disposto pela população no ambiente. Quem faz a separação do lixo garante. Nem é tão difícil assim. É igual ter o lixinho na pia, é a mesma coisa. E o balde ele não fede, então ele fica fechadinho, não tem trabalho nenhum. E hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente vai explorar mais esse tema aqui no estúdio com o advogado ambiental Nelson Buganza. Obrigado pela presença. Obrigado, agradeço vocês pelo convite. Boa tarde. A legislação do manejo hoje, a nossa legislação, ela é avançada? Tem fiscalização? Funciona? Como que é esse processo? Então, é importante colocar para vocês uma coisa que, veja só, a nossa legislação, ela é excelente. É uma legislação moderna, é uma legislação que não merece aqui nenhum reparo. Porém, nós não temos duas coisas que eu reputo de suma importância. Nós não temos fiscalização e nos falta ainda uma grande questão, que é a questão que barra, que é do progresso, que seria, no caso, aí, os investimentos. Nós temos também conscientização, falta investimento na educação da população em relação a esse tema tão sensível? Olha, Rafaela, isso é uma situação importantíssima, porque nós não conscientizamos as gerações futuras dessa, por exemplo, da separação. Uma coisa tão simples, a separação entre o lixo seco e o lixo orgânico. Nós não fazemos essa conscientização das gerações futuras. E falta-nos também a questão da fiscalização. Um órgão que fiscalizava, que tinha poder de polícia, era a GFIS. E hoje ela também não existe mais. Isso aqui no âmbito do Distrito Federal. Distrito Federal, exatamente. Mas em outras regiões também falta. Falta também a fiscalização. Nós temos órgãos em São Paulo, por exemplo, que é a CETESB, que produz uma fiscalização severa, o que nós não temos aqui no Distrito Federal. Eu só queria colocar um dado que é de suma importância, porque nós não temos ideia. 3.000 toneladas de lixo, 3.000 toneladas de lixo, é muito lixo, são retiradas diariamente das ruas do Distrito Federal. O Brasil proibiu os lixões. A gente tem que ter apenas aterros, mas não é bem isso que acontece ainda, né? Não, também, veja só, a política de resíduos sólidos da Lei 12.305, ela prevê um prazo de até 20 anos para que haja a reversão total disso.
Só que nós temos que ter uma fiscalização mais rígida nos municípios, porque é lá onde está os grandes problemas da população brasileira, nos municípios, principalmente os municípios do Norte e do Nordeste. Buganza, para a gente finalizar, vamos falar sobre uma medida importantíssima que é a logística reversa pelas empresas. Como é que funciona? O que é isso? Olha, esse é um tema de suma importância e ele está atrelado totalmente com a política de resíduos sólidos. Porque pneus, lâmpadas fluorescentes, para ser bem prático com vocês, pneus, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, computadores, televisões, vidros, tudo teria que ser, bateria de celular, teria que ser, as empresas teriam que ter um lugar para colocar e as empresas teriam que realizar esse recolhimento. Nós não temos isso. As empresas não fazem essa coleta. O consumidor fica perdido sem saber o que fazer. O que fazer. Então, o que acontece? Nós não temos... Qual é o órgão que fiscaliza? Outro dia nós tivemos uma situação aqui de televisores, vários televisores nas ruas aqui do Distrito Federal. Quem é que recolheria isso? Ninguém. Fico alerta aí, né? Doutor Nelson Buganza, muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço. Até logo. Você vai ver no próximo bloco, Justiça do Mato Grosso promove programa Entrega Legal para Adoção. De um lado, o Edclei e a Edilene, que esperavam uma criança para adotar. Do outro lado, a mãe biológica da Maria Helena, que por algum motivo não poderia criar a neném que estava esperando. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro da prefeita de Camamu, na Bahia, porque ela estava inelegível no dia das eleições. Com a decisão, os eleitores do município vão ter que voltar às urnas em eleições suplementares. Depois de um pedido de vista, a Corte voltou a julgar um recurso da coligação Trabalho e Compromisso, que pedia a cassação do registro de candidatura da prefeita de Camamu, na Bahia, Ioná Queiroz Nascimento, do PT. Os ministros decidiram cassar o mandato da prefeita, levando em consideração a jurisprudência da Corte, já que ela foi condenada por abuso de poder econômico pela campanha eleitoral de 2008 e, por isso, estava inelegível na data do primeiro turno de 2016. O TSE decidiu ainda pela realização de eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito do município. Respeito e aplico o óbice da nossa súmula 70 e observo, como fez e destacou muito o ministro Tarcísio naquele julgamento, que adotamos essa compreensão com relação às eleições de 2016. Então, preservando a segurança jurídica e o mesmo tratamento para hipóteses iguais. Os ministros também analisaram um recurso do vereador de Belo Horizonte, Elvis Rodrigues Cortes, contra a decisão do TRE mineiro, que condenou o político por ter se desfiliado do PHS, sem justa causa. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. No caso anterior, o ministro Fachin colocou algumas preocupações, algumas reflexões sobre a própria carta de anuência. Aqui nós iremos mais além. Como é a primeira vez que me manifesto nesse tópico, eu vou pedir a Vossa Excelência, aos colegas, se assim entenderem, eu vou antecipar meu pedido de vista. O TSE analisou recursos do Ministério Público Eleitoral contra a decisão que deferiu os registros de candidatura do PTB do Distrito Federal. O partido não comprovou a filiação partidária dos candidatos 6 meses antes das eleições, mas os ministros entenderam que houve uma confusão no sistema Filia Web do TRE. Os pedidos do Ministério Público foram negados. Você já parou para pensar que por trás da entrega de uma criança para adoção pode estar o amor? Pois é, muitas vezes os pais que entregam os filhos para adoção não são compreendidos. Pois é, Galton, e para combater esse estigma de que quem abre mão do filho para a adoção, a Justiça do Mato Grosso promove o programa Entrega Legal. O sonho guardado por 20 anos, né? E graças a Deus nós tivemos a sorte de tê-la, né? Tudo que fazemos, tudo que vamos fazer, primeiro pensamento é nela, né?
Está sendo uma experiência muito bacana. E para a pequena Maria Helena chegar à família do Edcley e da Edilene, o Poder Judiciário teve que unir duas pontas importantíssimas neste processo. De um lado, o Edcley e a Edilene, que esperavam uma criança para adotar. Do outro lado, a mãe biológica da Maria Helena, que por algum motivo não poderia criar a neném que estava esperando. De um lado, a adoção legal. Do outro lado, a entrega legal. Duas faces da mesma moeda, que ao mesmo passo em que ajudam a formar novas famílias, tiram dos ombros das mães, que entregam os nenéns para a adoção, o estigma da ilegalidade. A juíza Maria das Graças é uma entusiasta do entrega legal. Sua equipe visita unidades de saúde, os CRAS e os CREAS do município, informando sobre o programa de entrega de crianças para a adoção. A nossa fila não andava, então tinham pessoas que esperavam por 6, 7 anos. Então a gente está buscando divulgar que a mãe pode fazer essa entrega para que a criança não seja também, como muitas vezes nós até comentamos, encostada em um membro de sua família só pela obrigação moral de criar alguém. E para quem pensa que entregar o filho para a adoção é uma prova de desumanidade, os pais da Maria Helena têm a resposta. Entregar um filho que não se pode criar é, acima de tudo, um gesto de amor. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde e até amanhã. E logo mais às 14h você confere ao vivo os julgamentos da Suprema Corte no Direto do Plenário. A gente se encontra amanhã. Tchau.